NE1SS, NE1SS. Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio. Oi pessoal, meu nome é Kelly Faeda e sejam bem-vindos a mais um episódio do Gaia Astrocast. No episódio de hoje, falarei para vocês sobre a radiação, algo que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes não entendemos bem o seu conceito e como somos expostos a ela. Também vou falar sobre quais são os tipos de radiação e como os astronautas se expõem a essas radiações. Fora do casulo protetor da atmosfera da Terra está um universo repleto de radiação. Ela vem de muitas formas e está ao nosso redor o tempo todo. Mas o que é essa tal da radiação, afinal? Bom, num sentido amplo, radiação é tudo aquilo que irradia, ou seja, saem raios de algum lugar. Em física, esse termo geralmente se refere a partículas e campos que se propagam, transferindo energia no espaço, preenchido ou não por matéria. Resumindo, a radiação pode acontecer de maneiras diferentes, ou por ondas de natureza eletromagnética, ou por meio de pequenas partículas que se deslocam com grande velocidade. Alguns exemplos de radiação que se propagam na forma de ondas eletromagnéticas são os raios X, os raios gamas e até a luz que os nossos olhos conseguem captar e o nosso cérebro interpreta como visível. Já exemplos de radiação que se propagam na forma de partículas são as partículas alfa e beta. Em alguns casos, a radiação pode ser vista, como exemplo, a luz visível. Em outros casos, ela pode ser sentida, como por exemplo a radiação infravermelha. Já outras formas, como os raios X e os raios gamas, eles não são visíveis a olho nu e só podem ser observados com o uso de alguns equipamentos especiais. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a origem da radiação. As radiações podem ser geradas por fontes naturais, como por exemplo o Sol, ou por fontes artificiais, como por exemplo nossas lâmpadas, celulares. Além disso, é importante ressaltar que elas possuem energia variável, desde valores pequenos até valores muito elevados. Embora a radiação possa ter efeitos negativos nos nossos sistemas biológicos, como os nossos corpos e sistemas mecânicos, ela também pode ser usada de diversas formas para o benefício desses sistemas. Ela é utilizada também até nos nossos computadores, nos nossos celulares. Para aprofundar um pouquinho em quais efeitos a radiação pode trazer, nós precisamos entender melhor o que causa esses efeitos. Temos que entender que as radiações elas podem ser classificadas como ionizantes e como não ionizantes. As radiações do tipo ionizantes, elas levam esse nome porque elas são capazes de ionizar um átomo. Radiação desse tipo tem energia suficientemente alta para conseguir retirar elétrons do material que atravessam, alterando assim suas propriedades químicas. Já a radiação do tipo não ionizante possui baixa energia e por isso não consegue ionizar um átomo. Como muitas formas de radiações ionizantes ou não se tornaram essenciais para a nossa vida cotidiana, é importante conhecermos e nos precavermos delas. Vamos então mergulhar um pouco mais nesse estudo? Pois bem, mesmo que a radiação não ionizante seja incapaz de ionizar um átomo, ela também pode ser prejudicial. Um exemplo desse tipo de radiação são os raios ultravioleta, mais conhecidos como raios UV. É fácil encontrar filtros solares e até roupas que oferecem proteção contra esse tipo de radiação. Eu me lembro bem que antigamente, por falta de conhecimento, as pessoas se expunham aos raios UV passando até bronzeador. Hoje em dia, essa prática já é muito menos usual. Já a radiação ionizante, ela é muito mais difícil de evitar. Ela é como uma bala de canhão em escala atômica, que explode através do material. Ela deixa um estrago enorme para trás. Além disso, mais danos ainda podem ser criados por partículas secundárias que foram estimuladas a se mover por causa dessa partícula de radiação primária. Nessa altura do assunto, você pode estar se perguntando: e o que isso tem a ver com o universo? Bom, também existem partículas associadas à radiação ionizante no espaço. Categorizamos essas partículas em 3 grupos principais que estão relacionados à fonte da radiação. Em primeiro lugar, os raios cósmicos galácticos.
Em segundo lugar, partículas de erupção solar. Terceiro e último, partículas dos cinturões de Van Allen, presas no espaço ao redor da Terra. Dos 3 grupos que acabei de falar para vocês, o primeiro nos interessa bastante. Por isso, vamos falar um pouquinho mais sobre os raios cósmicos galácticos. A radiação cósmica galáctica, GCR, vem de fora do Sistema Solar, principalmente de dentro da nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Uma forma de pensar nela seria imaginar o núcleo de qualquer elemento da tabela periódica se movendo a uma velocidade incrivelmente alta. O núcleo de alta velocidade que você está imaginando é a radiação cósmica galáctica. Essas partículas foram provavelmente aceleradas nos últimos milhões de anos por campos magnéticos de remanescentes de supernovas. Em resumo, a radiação cósmica galáctica é composta de íons pesados e de alta energia de elementos que tiveram todos os seus elétrons removidos enquanto viajavam pela galáxia quase que à velocidade da luz. Essas partículas são capazes de causar a ionização de átomos ao passar por eles. E além disso, elas também podem passar praticamente sem impedimento algum por uma espaçonave típica, ou até mesmo pela pele de um astronauta. E por falar em astronauta, onde eles entram nessa história toda? Nas últimas 6 décadas, houve um avanço significativo das viagens espaciais. Já existem casos de astronauta passando até 6 meses na Estação Espacial Internacional. A estação orbita a Terra a uma altitude de aproximadamente 400 quilômetros. E a essa altura, os astronautas eles ficam expostos a mais radiação do que se estivessem na superfície da Terra. Como a quantidade de exposição à radiação espacial se acumula durante o tempo em que o astronauta ficou lá no espaço, isso vem representando uma séria ameaça potencial a longo prazo à saúde dos astronautas. Por isso, os riscos para a saúde associados a esse tipo de radiação são um tema importante nas viagens espaciais. Caracterizar essa radiação em detalhes é essencial para melhorar a segurança das missões. Pensando nisso, podemos observar a existência de 3 fatores principais que determinam a quantidade de radiação que os astronautas recebem ou como a radiação afeta os astronautas. O primeiro fator é a altitude em relação à superfície da Terra. Em altitudes mais elevadas, a proteção atmosférica da Terra não está mais presente e o campo magnético ele é mais fraco. Portanto, há menos proteção contra as partículas ionizantes. E as espaçonaves passam pelos cinturões de radiação aprisionada com mais frequência. O segundo fator é conhecido como ciclo solar. O nosso Sol tem um ciclo de 11 anos, que leva a um aumento dramático no número e na intensidade das erupções solares, especialmente durante os períodos em que há várias manchas solares. O terceiro e último fator é a susceptibilidade do indivíduo. Os pesquisadores ainda estão trabalhando para determinar o que torna uma pessoa mais suscetível aos efeitos da radiação especial do que outra. Esta, inclusive, é uma área de investigação ativa atualmente. E quanto a gente? Será que somos protegidos da radiação espacial na Terra? Somos sim, mas não totalmente. A atmosfera da Terra nos protege de boa parte das radiações vindas de fora. Mas ainda assim, deixa passar uma quantidade que pode ser prejudicial caso a gente não tome os devidos cuidados. Além de uma atmosfera protetora, também temos sorte de a Terra ter um campo magnético. Você sabia que esse campo magnético nos protege de efeitos do vento solar e da radiação cósmica galáctica? À medida que viajamos mais longe dos escudos protetores da Terra, somos expostos a todo espectro de radiação e seus efeitos prejudiciais. Sem esta proteção, a biosfera da Terra poderia não existir como conhecemos hoje. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do Gaia Astrocast. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Não se esqueça de seguir o Gaia nas redes sociais. Para encontrar-nos, é só procurar por gaia.astronomia e aproveitar mais conteúdos como o do episódio de hoje. Até a próxima!